Então, bom dia a todos. Estamos retomando aos nossos estudos na carta de Paulo aos Romanos. Na aula de hoje a gente vai trabalhar bem o tema justificação pela fé. Esse é o tema da nossa aula. Você pode colocar o primeiro slide, que é o que apresenta, que é o tema justificação pela fé. Essa palavra justificação, ela tem uma conotação teológica muito forte. A gente vai estar tentando expor isso aqui para os irmãos, procurando tirar as dúvidas caso haja. Próximo. Só para a gente fazer uma revisitação na aula anterior, nós paramos na aula anterior falando sobre o termo redenção. E eu fiz questão de retomar essa palavra porque redenção é livramento de um mal pelo pagamento de um preço. Essa ideia ela tem que ser muito bem compreendida entre nós, porque o princípio da redenção é a compreensão da graça. A graça que nós recebemos pela salvação, a graça que nós recebemos de ser um bem merecido, ela ocorreu porque houve uma redenção. Alguém se dispôs em nos livrar de um mal pagando um preço. Alguém se dispôs a assumir ou pagar o resgate, né? E aí vem a palavra no grego apolitrosis, que quer dizer resgate de algo com uma ideia de comprar de volta, de trazer de volta, de algo que era seu, deixou de ser seu por alguma situação, e eu fui lá e comprei e trouxe novamente. Essa é a compreensão teológica da palavra redenção no Novo Testamento. Vimos, a citação lá em Marcos, quando fala que Jesus deu sua vida para resgate de muitos, e colocamos e fechamos, digamos assim, na aula passada, trazendo que essa compreensão de redenção, de resgate, ela está presente desde o Velho Testamento. Pode seguir. Então, no Velho Testamento, a ideia de redenção, ela está associada ao princípio do conserto. Deus estabeleceu, pela lei, quando fez aliança, não só com Abraão, mas com Moisés, Deus estabeleceu ritos de conserto. Na lei estava estabelecido que quando alguma pessoa cometia algum tipo de pecado, ela poderia ter essa culpa resgatada, ou seja, houve um resgate, havendo pelo pagamento de um sangue, mas aí no caso, quem estaria assumindo, levando a culpa, era um animal que seria sacrificado em oferta. E aí nós encontramos lá no livro de Levítico diversos tipos de ofertas de pecado, ofertas de holocausto, ofertas de pecado, e assim elas são descritas lá em todo o livro de Levítico. Mas o que é mais importante a gente compreender é que o elemento do conserto é o sangue. Vamos ler Romanos 3:25? Por favor. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Perceba então aí o apóstolo Paulo, quando ele coloca esse conserto mediante o sangue, ele apresenta então uma palavra, até então não citada por ele,
que é a palavra propiciação. De onde vem esse termo propiciação? O termo propiciação, ele vem do Velho Testamento. É referente ao propiciatório, que era como era chamada a tampa da Arca da Aliança. No grego, a palavra propiciação está como ela é traduzida do termo hilasterion. E essa palavra que Paulo utilizou na carta aos Romanos quer dizer uma oferta pelo pecado, mas não só pelo pecado, uma oferta que cobre o pecado. Perceba que a ideia de redenção que está no parágrafo anterior, que a gente viu, que é a ideia de pagar um preço, quando ela é associada ao termo propiciação, esse preço ele é pago e a culpa é coberta. Então, a culpa a dívida, ela nem é mais vista. Não fica nem no SPC do pecado lá, no SPC celestial, registrado, o cara devia no tempo tal, agora não deve mais, mas fica lá o registro. Sequer o registro aparece. Porque quando Deus estabeleceu o conserto pela propiciação pelo sangue, o sangue cobre e não é mais visto, não é mais identificado, não é mais apontado por ninguém. Nem o próprio Deus aponta esse pecado. Como diz o profeta no Velho Testamento, os nossos pecados são lançados em um mar de esquecimento. E aí alguém chegou e falou assim, nesse lago de esquecimento tem uma placa dizendo proibido pescar. Não pode tirar nada de lá. Mas a ideia de propiciação no Velho Testamento, como ela está colocada ao termo da Arca da Aliança, por que tem essa compreensão? No hebraico, a palavra propiciatório é caporé, e que é exatamente a tampa da arca, que nessa imagem que nós temos, seria exatamente essa parte aqui onde estão as asas dos querubins. Aqui seria uma tampa que cobre, que fecha a arca. E por que foi dado Paulo utilizou esse termo propiciatório? Porque no dia do perdão, no Yom Kippur, quando é celebrado o Ano Novo judaico, diz a palavra do Senhor lá em Levítico, no capítulo 16, há uma descrição bem detalhada sobre isso, de que naquele dia do perdão é separado 2 bodes, um bode, o povo impõe as mãos sobre ele e depois ele é enviado como um emissário para as regiões desérticas, como estivesse levando sobre si o pecado do povo. E outro bode, ele era imolado em oferta de sacrifício. E o sangue desse animal, ele era levado pelo sumo sacerdote, que entrava naquele dia, no lugar mais sagrado do tabernáculo ou do templo, que era o lugar santo dos santos, e ali ele entrava naquele ambiente, que ele só podia entrar naquele dia, ou seja, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e aquele sangue daquele bode, ele era aspergido
ele era respingado na tampa da arca, e isso retirava ou perdoava o pecado de todo o povo. E então, com isso, se estabelecia um concerto entre o povo e o Senhor, que apesar dos pecados que eles tinham cometido, Deus mantinha então o acordo que ele havia estabelecido com Abraão, Isaac, com os patriarcas, com o povo de Israel. E esse pecado então, ele era retirado pelo sangue. E aí por isso que vem a ideia de que essa expressão de Paulo, quando fala de propiciatório, o que ela alcança? Que o sangue de Jesus, ele propicia, olha só o termo, propicia, ele cria um caminho, ele cria uma possibilidade de ser estabelecido uma comunhão íntima com o Senhor. Vamos ler esse texto de Levíticos 4, 13 a 21, por favor? Ele é a ponte, então. Isso. No caso, o sangue seria a ponte. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados. 3 a 21. A 21? Nossa. É muito, é. E o pecado em que E o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho. Por expiação do pecado, o trará diante da tentação e da congregação. E os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o degolará-se, e o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda de congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará a propiciação. E ele será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, e a expiação do pecado da congregação. Então, é aqui mais ou menos a decisão que eu fiz. O texto de Levítico 16, ele detalha mais ainda sobre como era feito o dia do perdão, mas o fato era que Paulo então resgata um conceito do Velho Testamento, leva ao povo, leva à igreja de Roma, dizendo o seguinte: esse concerto que Jesus operou, ele começou desde o povo de Israel, desde a lei. Deus sempre está estabelecendo esse tipo de concerto. Esse tipo de concerto sempre foi selado pelo sangue. O que Paulo agregou aqui, que agora o sangue utilizado não foi o sangue de um animal, foi o sangue do Cordeiro de Deus, foi o sangue do próprio Senhor. E aí Paulo até levanta: olha, se o sangue de um animal foi capaz de trazer perdão de pecados, foi capaz de pagar um resgate, foi capaz de remir, ou seja, apagar, de cobrir. Se o sangue de animal foi capaz de estabelecer um concerto e uma aliança, quanto mais o sangue do Cordeiro não vai fazer isso.
E a gente não desprezar o antigo do novo e nem o novo do antigo. Não, a gente não pode desprezar o Velho Testamento. Porque a revelação ela é única. Ela começa no Velho e ela vai até o Novo. Essa é a revelação. Não existe uma velha revelação e uma nova revelação. Existe uma revelação. Uma revelação de Deus, e esse nosso Deus é um Deus de aliança, de pactos e de acordos. O que Deus fez com o povo de Israel foi uma primeira aliança com o povo. Mas Deus já havia estabelecido alianças antes. Em Gênesis 9, Deus estabelece aliança com Noé. Gênesis 12, Deus estabelece aliança com Abraão. Lá em Êxodo 20, Deus estabelece aliança com Moisés pela lei. E em Cristo Jesus, Deus estabelece o que é chamado de nova aliança. Mas todas as alianças, esses acordos, esses pactos estão interligados entre si. Eles estão associados entre si. Apesar de alguns revogar outros em certas circunstâncias, eles não anulam, porque eles estão interligados. Graças a Deus. Tá certo? Amém. Próximo. Então, o que nós vimos até agora? Até o capítulo 3, verso 31, nós vimos que Deus, Ele, por sua graça, deseja nos tornar justos. Essa é a justiça de Deus. É a intenção de Deus de nos justificar. A rejeição à justiça de Deus, à disposição de nos tornar justo, nos coloca numa posição de juízo. Ao invés de receber uma declaração de justo, você recebe uma declaração de condenação. Que a nossa condição era uma condição de escravidão e precisava de um resgate. Tínhamos uma posição de desqualificação por causa do nosso pecado. A nossa condição era uma condição precária em relação ao Criador. O Criador que tinha nos criado, nos formado, que era santo, que é perfeito, que tinha nos formado, dado a sua imagem e semelhança, nos colocou no Jardim do Éden, com quem Deus queria se relacionar intimamente. Por conta do pecado, esse processo foi, digamos assim, limitado, não impedido, porque para Deus não há impedimento, mas foi limitado, porque o pecado coloca barreiras, obstáculos, não de Deus se relacionar com o homem, mas o próprio homem se relacionar com Deus. Nós vimos que mesmo escolhidos, no caso específico, o povo de Israel, estamos em pecado. Então a condição de escolha, de eleição, ela não exime a posição ou a necessidade de se buscar uma redenção e uma intimidade com Deus. Havia uma dívida e essa dívida foi paga. Vamos abrir esse texto que está aqui, 2 Coríntios 5, 21. É bem interessante. 2 Coríntios, ele é uma carta que ela aconteceu praticamente quase na mesma época que a carta de Paulo, pouco depois que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita. Elas são então um pouco... 5:21? 5:21. Aquele que não conhecia o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Exato. Ele se tornou pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para que nele nós nos tornássemos justos. Pois não. A versão está um pouquinho diferente, eu acho que dá para explicar melhor o que você está falando. Pois não? Pode ler. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Exatamente. O sangue do Cordeiro, a morte de Jesus, foi um ato de Deus para que nós fôssemos declarados justos. E quem declara que nós somos justos? O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo.
E aí então o apóstolo Paulo prepara para começar a expor, tanto no final do capítulo 3 como no capítulo 4, o conceito básico que a gente vai desenvolver ainda, eu quero desenvolver nessa aula, que é a ideia de salvação por justificação, pela justificação, e justificação pela fé. Próximo. Vale a gente primeiro pensar sobre a diferença que existe entre justificação e perdão. São duas palavras importantes, mas têm significados diferentes. E é sempre bom a gente tentar compreender e ter a clareza do que significa doutrinariamente o termo. Tá certo? Perdão é o resultado de um ato negativo. Você cometeu uma prática, você reconhece aquela prática, você chega, confessa aquela prática, e Deus fala assim: olha, você fez isso de errado, e eu te perdoo. Essa é a ideia do perdão. Então é uma consequência a consequência de um ato negativo, de um erro. Já o termo justificação, ele é maior do que a afirmação de perdão. Porque o termo justificação não é você chegando e pedindo perdão. É a ação do próprio Deus fazendo uma declaração a seu respeito, dizendo: você se tornou justo. E esse termo assim, imputado, quer dizer que foi algo que aquele que tem autoridade chegou e disse: ó, estou colocando isso sobre você, agora você é justo. Percebe então a força dessa palavra quando Paulo fala em termos de justificação? Ela é muito maior do que a ideia apenas de perdão. Não que perdão seja uma coisa pequena, mas estou colocando para vocês terem, quando a gente compreende que em termos a intenção de Deus em nos justificar, a gente entende sobre a compreensão da própria justiça de Deus. Alguém quer fazer alguma observação? É que a justificação vai além do perdão. Vai além do perdão. Além de Jesus ter perdoado, ele nos justificou. Isso. Ele tira a culpa da gente e coloca a justiça. Isso. Essa que é a diferença. A diferença não, né? É o complemento. Esse é a diferença. É uma troca. Né? Ele pega nosso pecado e nos dá. Enquanto o perdão nos convida ao arrependimento, pela consciência de que eu transgredi, a justificação não tem nada a ver, a não ser a fé, né? Quando eu deposito a minha fé na esperança, no Cristo, eu sou justificado por Ele. O que é, vamos dizer assim, quando eu penso no resultado de cada um, tanto o resultado do perdão, que é ser perdoado, o resultado da justificação é que nem o pecado vai ser mais observado. Por isso que aí, associado com a ideia de resgate, associado com a ideia de conserto, percebe como ela é uma ação integradora. E o que a gente entende é que tanto o perdão quanto a justificação, ela deve provocar em nós uma resposta de adoração. Porque foram atos de Deus por nós
sem que a gente tivesse algum caráter de merecimento. A justificação, ela é o oposto da condenação, porque elas são vereditos jurídicos. Quando alguém chega num julgamento e ela é justificada, seria o seguinte: seria o próprio juiz dizendo: fulano é inocente. Quando isso ocorre, o processo jurídico ele é extinto, nem arquivado, ele é extinto, porque houve uma declaração de justificação. Não existe qualquer condenação sobre o sujeito. A ausência da justificação, ela é o oposto. Ela é a condenação. Pois não? Juridicamente falando, o autor tem direito de levar consigo aquele processo. O processo não fica na justiça. Nem fica na justiça. Não ter nada. Fica nem arquivado. Nem dá arquivado. na mão do cara, isso não é teu aí. Ó. Você vai, leva pega, pra queima, casa. joga fora, faz o que você quiser. Guarda de lembrança. Guarda de lembrança. Luiz, interessante que a ideia da justificação traz nela a ideia da justiça, né? Sim, Justiça foi feita. foi feita. Né? Então, eu te declaro justo porque a justiça foi feita. Feita. E quem faz a justiça é o próprio Senhor. E o que é mais glorioso ainda é que esse termo de justificação, ele é uma declaração escatológica. Porque essa declaração de justificação, ela ocorre aqui e vai acontecer quando nós estivermos na presença do Senhor, quando Deus estabeleceu o seu reino. Alguém poderá dizer: mas por que fulano está aí e eu estou aqui no inferno? E aí Deus vai dizer: porque sobre ele houve uma declaração de justiça, ele foi declarado justo, porque ele se sujeitou à propiciação oferecida pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro, ele se aliou àquele que é capaz de declará-lo justo. E você rejeitou essa declaração. E por isso que a ideia de justificação, ela é uma clara evidência do conceito agora, mas ainda não. Que é um dos princípios da vinha. Nós estamos justificados. Os nossos pecados, Deus nos chama de justos agora. Mas se nós não vivemos em santidade, não buscarmos manter de pé essa aliança, não ter comunhão com esse que nos justifica, não andarmos com ele, se a gente não tiver essa vivência de intimidade, a própria justificação que agora temos acesso, se uma pessoa não viver, ela pode não ser declarada justa na presença do Pai, porque você precisa viver essa justificação, andar com ele, andar com aquele que nos justifica. O termo justificação, então, para finalizar, é que não há motivos para haver condenação. Essa é a declaração que o juiz vai fazer. Alguém quer fazer alguma colocação em cima disso? Próximo, então. Verdades básicas da justificação. A fonte da justificação, ela é uma iniciativa divina. A sua graça. Por que Deus resolveu justificar? Por graça. Deus
poderia não querer justificar ninguém, porque ninguém é digno de receber tal justificação. O apóstolo, Nós somos indesculpáveis. indesculpáveis. Foi um ato gracioso, misericordioso da bondade de Deus. Deus resolveu nos justificar. Justificar quem? A todos. A todos é oferecido a opção, a possibilidade de ser chamado de justos por Deus, na pessoa de Jesus. A quem quiser. Então, a justificação ela sempre foi e sempre será uma iniciativa divina. Você, por si próprio, não pode ser justificado. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Não? A base da justificação é Jesus Cristo crucificado. Essa expressão ela é importante, porque na cruz do Calvário o sangue foi derramado, o sangue foi aspergido, foi criado a possibilidade da propiciação, do pecado ser resgatado, coberto, ser comprado, trazido de volta, do pecado ser extinto, da culpa ser tirada. E porque essa foi a maneira escolhida por Deus para poder justificar a todo pecador. O meio pelo qual a justificação é recebida é a fé. E a gente vai entrar mais adiante, em seguida a gente vai explicar um pouquinho o que é essa ideia dessa justificação pela fé. Porque às vezes a gente tem uma concepção um pouco etérea, meio assim, como é que é a justificação pela fé? E a justificação foi uma demonstração pública de Deus de que a justiça alcançou o pecador, tornando ele justo. E como o pecado passa por um julgamento, e todo julgamento ele é público, ainda mais um julgamento penal, é público, tem que ser visto, tem que ter gente lá na frente, tem que ter, como é dizer, jurados, e assim vai. Da mesma maneira, a morte de Jesus teve que ser vista por todos. E assim foi colocado no Calvário, num monte, num ponto elevado. Todos puderam ver. Aqueles que estavam em Jerusalém podiam ver Jesus sendo crucificado. O sangue derramado alcançou dimensões físicas e espirituais. O véu se rasgou. As chaves da morte e do inferno foram tomadas e foram entregues na mão do Senhor. Ele foi até as regiões onde estavam os mortos, anunciou a mensagem da salvação, anunciou a eles dizendo: olha, o preço foi pago. Teve um alcance de uma dimensão inimaginável, porque foi público. Pois não? Cósmica. Foi cósmico. Bem colocado. Próximo. Pois não. Só fazendo uma ponte com o que você está falando, no Evangelho de João ele diz que não há condenação alguma para aquele que crê, mas aquele que não crê já está condenado. Então já existe uma condenação sobre os que rejeitam a oferta do perdão. Mas para aqueles que creem e recebem a oferta, existe a justificação. Exato. Bem colocado, Marcelo. E aí, então, o que é a justificação pela fé? A justificação pela fé, ela necessariamente é um reconhecimento de que eu fui justificado e não era merecedor dessa justificação. Essa é a ideia principal quando fala pela fé.
É você reconhecer que alguém te justificou, que a culpa foi retirada de você, que você não merecia ser perdoado, não merecia ser retirado dessa condenação, e você reconhece que alguém tirou-a de você. Essa é a ideia de justificação pela fé. Se, por exemplo, eu sei que o Moacir tirou a culpa que estava sobre mim, me tornou alguém que vou ficar eternamente grato por esse ato dele por mim. Vocês estão percebendo? Essa é a relação, essa é a resposta de que alguém de fato reconhece a justificação pela fé. Eu sei que não era merecedor, ele fez por mim e agora eu tenho uma dívida de amor com ele, eu tenho que me relacionar com ele. Foi isso que aconteceu com Abraão. Final do capítulo 3, início no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele apresenta como foi essa justificação. E aí ele fala sobre a justificação de Abraão. E ele diz, acho que no verso 6 ou 7, uma coisa parecida, de Romanos capítulo 4, que a aliança, que a justificação que Deus fez a Abraão, não foi por mérito algum. Nem dizer assim, não, porque o pai de Abraão é um cara 10, ele merecia. Que isso? Terá, pai de Abraão, era, segundo Josué, capítulo 4, se não me engano, ele era um construtor de ídolos. Eles tinham os seus ídolos, ele adorava outros deuses. Mas Deus, fala lá em Gênesis, no capítulo 15, estabeleceu uma aliança com Abraão. Foi quando os animais foram partidos, o sangue foi derramado e Deus passou por entre os animais sozinho. Abraão não havia sido circuncidado nesse momento. Abraão só foi circuncidado em Gênesis 17, 10, que diz a palavra de Deus que ele tinha 99 anos. Então, a aliança, o concerto, a justificação que Deus fez com Abraão não foi segundo a lei. Porque Abraão, ele era, assim como nós, um incircunciso. Ele era um gentio. Quando Deus o chamou para fazer a aliança. Chamado para... Deus o chamou para ele, e só em Gênesis 17 que ele foi circuncidado. E aí então aqui nós queríamos, vamos dar levantar uma situação. Então o rito, a justificação pela fé, ela antecede a um rito entre nós aqui. Poderíamos estender essa concepção até mesmo ao batismo. Mas fulano aceitou Jesus, tomou uma decisão, está buscando a Deus, não se batizou, ele vai para o inferno? Pela ideia da justificação, não, porque a justificação ela ocorre antes mesmo da evidência pública, que foi o ato de, por exemplo, de ser circuncidado, de ter uma marca, de ter uma identidade. A outra ideia que o apóstolo Paulo cita em seguida foi a de Davi, chamado homem segundo o coração de Deus, e que foi também justificado apesar dos seus pecados. E aí Paulo cita a referência do Salmo 32, de 1 a 5, que foi a declaração de Davi, falando que o seu pecado havia sido perdoado. Pode abrir, por favor, o Salmo 32, de 1 a 5, que é o que está escrito em Romanos, no capítulo 4, essa citação que ele faz. Pode ler, por favor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e
cujo pecado é coberto. Até o 5. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então a justificação pela fé, ela leva o justificado a reconhecer que não houve mérito algum na sua justificação, que foi um ato de Deus e por isso ele procura manter a aliança feita com ele. Isso é justificação pela fé. Vocês estão entendendo nisso? Ficou claro então que a justificação pela fé não é apenas não é apenas uma coisa etérea. Você crê? Creio. Creio em quê? Você tem que crer que você não teve mérito em ser justificado, que foi um ato de Deus para lhe justificar. Isso é justificação pela fé. E por causa disso você mantém uma aliança e uma convivência com Ele. Nós vamos parar por aqui. Na aula que vem, pode só mostrar aqui para o pessoal, nós vamos então concluir, falar sobre o alcance da justificação pela fé e mostrar que, finalizar que a ideia de justificação pela fé, ela está centrada na fé que Deus vivifica mortos, na ressurreição de Jesus e na sua graça em nos redimir. Não precisa copiar não, que semana que vem a gente vai começar com esse slide. Você não vai estar aqui, mas vai ter o áudio, né? Então, queridos, Deus abençoe. Até a noite estaremos então postando a nossa aula no nosso YouTube. Obrigado, em nome de Jesus.